que eu pretendo fazer com vocês? Começar corrigindo o nosso exercício, né? Depois, tem alguns tópicos do balanço que eu vou retornar com vocês. E depois a gente vai falar um pouquinho de receita e despesa. Então, a gente tem esse grupinho de contas que, se a gente até for pensar pelo empresário, pelo investidor, é o que eles mais gostam de ver. Porque é o que remete a lucro ou prejuízo de uma empresa. Então, a gente vai passar por esses 3 assuntos. Eu compartilhar a tela com vocês. E a nota, gente, estão tranquilos com ela? Podia ser melhor, mas tá tranquilo. Nossa, super. Nossa, eu acho que o professor bem sabe, tô muito tranquila, nossa. Mas é reflexo de vocês terem feito todos os exercícios, tudo isso É, vai pior que ajudando, né? é. Porque eu sempre tive essa filosofia de tentar atribuir um bom peso para exercício, porque nota de prova é uma coisa muito criticada até. Tem muito teórico do ensino que critica por não ser a melhor ferramenta de avaliação. Às vezes, principalmente em sala de aula, está sob pressão, e a gente sabe que dá o branco, às vezes a pessoa tem desculpa o palavrão, mas tem um puta desempenho durante as aulas, a gente vê que é aquele cara assim super bom, chega na prova, o cara dá uma ziquezira na cabeça dele, ele vai mal. Aí acaba sendo injusto, né? Então, os trabalhos eles vão ajudando, e eu acho que ajuda muito mais o desenvolvimento pro aprendizado. Acho que vocês até acabam assimilando muito mais fazendo esses exercícios, corrige, faz de novo, corrige, e, e vocês vão se preparando melhor. Aí a única coisa que eu sempre friso para os alunos é: faça os trabalhos, não tem problema. Então vamos lá. Então o exercício era esse aqui, né? Então elabore contabilização em razonete, balancete de verificação e depois o balanço patrimonial. Essa sempre é a ordem ideal para a gente trabalhar na contabilidade. Faz os lançamentos, confere, faz uma revisão através do balancete de verificação e depois a gente só faz a conclusão, fechando a demonstração, fechando o balanço. É a rotina básica de um contador. Passar por essas etapas, tá? Tem uma aqui no meio, antes de fazer o balanço, que a gente vai precisar passar pelas receitas e despesas. Mas também nada de muito complicado. E esse até eu vou querer trabalhar com vocês no sisteminha, para vocês verem que com o sistema ele faz sozinho para a gente, graças a Deus, né? Algumas coisas o sistema leva a gente nas costas. Então, começando com o lançamento inicial, lá o lançamento 1, investimento inicial em dinheiro com 15 mil. Então, o sócio, ou pode ser um empresário individual, está abrindo o seu negócio investindo 15 mil. Vou até apagar o nome das contas aqui para vocês. Lembrando, não são as mesmas. Colocando dinheiro, a gente vai precisar da conta caixa. E a outra, qual que é mesmo? Sempre tenho esses lapsos de memória. Dinheiro Capital do social. sócio. Isso, capital social. Então eu faço um débito no capital social, né? 15 mil. Não. Ah, isso aí.
Capital social representa a dívida, então faço um crédito. E o dinheiro entrando lá no nosso bens e direitos, na nossa conta do ativo, então ela entra no lado do débito. Sabe o que é o pior? Tem dia que a gente faz esses exercícios e coloca um lançamentinho trocado de propósito, ninguém percebe, e a gente vai embora. E depois o pessoal começa a falar, professor, mas não tá fechando, não tá fechando. Então, professor, era isso, que eu tava em dúvida, tinha lançado um negócio errado lá. Aí daí não tava batendo no final, meu Deus do céu. Eu fiz e refiz várias vezes com o mesmo erro. Aí acho que na quarta vez deu certo. Mas é essa dificuldade de fechar o balanço, o pessoal tem medo, é fazer essas inversões. Por isso que eu sempre falo para vocês, isso até quando for fazer no razonete em papel, escrevendo lápis caneta, vão numerando os lançamentos para vocês conseguirem revisar. Ah, não fechou o balancete, meu Deus, o que eu faço? Vai revisando, pega o lançamento 1 com 1, vê se fechou, o segundo lançamento, vê se fechou. Então aqui é um macetinho que a gente utiliza para tentar facilitar nossa revisão. Então, lançamento 1 já está feito. E claro, nem todo o dinheiro fica na conta, no caixa da empresa. A gente vai abrir a nossa conta corrente, investindo R$2.000. Então a gente também vai precisar de uma conta banco. Muito comum vocês encontrarem escrito Banco Conta Movimento. Porque tem essa terminologia, a gente vê muito em livro, em material de consultoria, Banco Conta Movimento. É para fazer uma alusão ou para fazer uma separação das contas de poupança. As contas de aplicação. A aplicação, elas tendem a não ter movimento constante, né? Então, quando vocês encontrarem Banco Conta Movimento, é aquela figurinha, ó, meu cachorro resolveu ficar pirando hoje. O Banco Conta Movimento, ela tem essa ideia de transmitir a ideia da conta corrente, aquela conta que tem a movimentação constante. Então, a gente vai depositar no banco, vai aumentar nosso valor lá no ativo, só que para fazer esse aumento eu vou ter que tirar do caixa, né? Então, faço o crédito no caixa. 2.000 no caixa, saiu, entrou 2.000 no banco, fechou o lançamento. Tranquilo até aqui? Esses já estão cansados até já de fazer esses, né? Agora a gente vai comprar material para a gente começar a trabalhar. Então, compra de móveis para uso a prazo da Comércio de Imóveis Limitada, conforme nota fiscal 230, no valor de R$3.000. Então, houve aceite de 3 duplicatas no valor de R$1.000, vencendo a cada 30 dias. Então, a gente vai ter que registrar o nosso bem. Nossa conta de imóveis. E a gente vai ficar devendo. Qual a característica da nossa dívida? Característica qualitativa é através de três duplicatas a pagar. Tem que pôr o a pagar, sempre é bom.
Por quê? A gente também pode vender por duplicata. Então, aí a gente discrimina o que é duplicata a receber e o que é duplicatas a pagar. Então, nosso móvel custou 3 mil, né? Então, vou fazer o débito aumentando essa conta do ativo. E a nossa duplicatas a pagar, vou representar a dívida, faço pelo crédito. Então, 3 mil a crédito. Beleza, né? Então, eu fiz assim, só que daí eu fiquei na dúvida sobre se eu tinha que lançar 3 vezes de 1.000 lá, ou se eu lançava os 13.000 de uma vez. É isso que eu fiquei na dúvida, mas eu fiz certinho, igual o senhor fez. Na verdade, até não teria problema fazer 3 lançamentos de 1.000. O efeito seria o mesmo. Só que você ia sobrecarregar os teus dados. E você ia, por exemplo, vamos colocar aqui, 1.000, 1.000 e 1.000. Opa. O efeito é exatamente o mesmo, né? Você vai ficar devendo os 3 mil. Só que olha a quantidade de lançamento a mais que acaba sendo feita. A chance da gente cometer algum errinho no meio desse processo aumenta. Então a gente lança a dívida pelo valor total. Quanto que eu fiquei devendo? 3 mil. Quem fazia muito isso era minha irmã. Não sei se eu já comentei com vocês, minha irmã também é contadora, né? Apesar que hoje ela não trabalha com contabilidade. Até estranho o lugar que ela trabalha, porque ela é funcionária do IML. Mas ela é contadora também. Só que no IML ela trabalha só com financeiro. Nada de morto. Difícil. Trabalhar no IML? Sim, eu não tenho coragem. É que se não for na parte de necrópsia, gente, é um lugar super tranquilo trabalhar. Quem mexe com necrópsia é porque já até gosta disso, né? Ninguém vai levantar para te incomodar, né? Hã? Ninguém vai acordar lá, vai ressuscitar para te incomodar. É o que eu brinco com ela. É o único lugar onde o cliente não reclama. É verdade. Mas o pessoal da necrópsia é porque gosta, né? Já tem dom para isso, né? Igual medicina, enfermagem. Falo que minha esposa é da enfermagem, minha esposa é enfermeira. Ah, gente, eu não tenho a mesma paciência. Não, não é paciência. Não tenho o mesmo tato para fazer essas coisas. E eu fiz um trabalho de perícia no evangélico, um pouquinho antes do pessoal da Mackenzie assumir. Gente, teve um dia que eu estava subindo no elevador, tinha uma criancinha, devia ter entre 2 e 3 anos, toda queimada. Pensa, um marmanjão quase chorando junto no elevador, junto com o pai e com a mãe. É muito triste isso. Tem que estar muito ambientado para essa profissão, não é Se o qualquer um. professor tivesse ido lá no quarto onde eles ficam, é muito triste. Eu fiz coisa de bombeiro civil, daí a gente tem que fazer essa parte, né? De ir no hospital, nos leitos e tudo mais. Aí você chega lá, depois que você não quer ir embora, porque você quer ficar ali junto, né? Porque as crianças, elas querem atenção, querem carinho, né? Você chega lá, elas não querem deixar a gente ir embora. A gente vai uniformizado e tudo mais. Aí eles ficam tudo não louco, não é assim. só criança. O Não. idoso também, ele demanda muito disso. Como eu estava lá fazendo essa perícia, eu rodava todo o evangélico, né? Então eu via bem
as dificuldades. Aí eu também falo, olha, o pessoal que trabalha, principalmente a enfermagem que ganha mal, né? Do evangélico são guerreiros também. Estão de parabéns. E sem eles, o hospital não conseguiria trabalhar num mínimo de qualidade aceitável. Mas agora, graças a Deus, está melhorando, né? O pessoal da Mackenzie tem um bom projeto para eles. Eu lembro que a minha irmã fez enfermagem e ela fazia estágio lá. Ela falou que às vezes ela tinha que levar material de casa, porque lá nunca tinha material. Aham, é bem assim, era assim. Só para vocês terem ideia, isso não. É até ruim falar que tá gravando, mas eu peguei do antigo mantenedor, só com um fornecedor, nota fria de 7 milhões que foi desviado. Aí pense quanto isso não é revoltante. 7 milhões só com um fornecedor. É uma coisa assim que deixa a gente que tenta levar uma vida certinho, puto da cara, né? Bando de ladrão, né? Não sabe nem. Meu Deus do céu. Pior que é. Ainda bem que agora, com a Mackenzie, eles não têm vínculo com política, a instituição religiosa que fica por trás da Mackenzie é bem mais séria, né? Cara, para e pensa, professor, já me revoltou aqui. As pessoas morrendo e o cara lavando dinheiro lá. Uhum. Meu Deus do céu. Esse cara tá com o lugar garantido dele no futuro. Como dizem, tem que queimar no mármore lá de baixo mesmo. É verdade. É desumano, é cruel. Bom, vamos voltar para o nosso exercício aqui, que já me tá aflorando a revolta que eu tava na época. Mas a gente que é certo, a gente não gosta disso, né? Então, feito. Compramos nosso móvel, estamos devendo R$ 3.000 para vencer a cada 30 dias. Aí a gente vai comprar nossa mercadoria para poder iniciar nossos trabalhos, pagando em dinheiro R$ 10.000. Então a gente vai precisar de uma continha de estoques. Esse valor vai entrar no nosso estoque, vai aumentar. Então, o lançamento 4, R$ 10.000 debitando lá no nosso estoque. E o dinheiro sai de onde? Do caixa. Então, vou lá no caixa, faço um crédito diminuindo esses R$ 10.000. Feito a compra do nosso estoque. Aí venceu a primeira duplicata, a gente vai ter que pagar ela. Vamos pagar com um cheque. Nossa, agora o cheque vai desaparecer de vez, né? Com a história do Pix, logo logo isso aqui vai estar em museu só. Então, o cheque a gente vai tirar dinheiro do banco. Então, vai sair R$ 1.000 pelo nosso cheque. E aqui no duplicatas a pagar, a gente vai representar a redução da nossa dívida. Então, de 3.000, a gente diminui 1.000 desse pagamento. 5, né? O que vai totalizar, então, um saldo que ainda deve de 5.000. E para terminar esse início das nossas operações, nós compramos um imóvel. Só que imóvel, difícil a gente comprar à vista, né? Nem todo mundo tem recurso para isso e às vezes também
dependendo da situação, é vantajoso comprar financiado. Será que é vantajoso comprar financiado, gente? O que vocês acham? Ai, depende, né, professor? Se tiver o Depende. dinheiro, se tiver o dinheiro na mão, você paga à vista, né? Mas se não tiver, a única solução é o financiado. Sabia que não, Sabrina? Não, então me explique, professor. Às vezes, mesmo tendo dinheiro, pode ser vantajoso comprar a prazo. Por Tudo vai questão de depender, juros? tudo vai depender de taxa de juros. 2 tipos de taxa de juros. A taxa de juros que você conseguir numa aplicação e a taxa de juros que você conseguir no financiamento. Então, pode ser que o capital da empresa seja melhor financiado até essa época para quem for contrair dívida, apesar de contrair dívida, sempre falam que não é bom, mas a gente está num período de taxa bem baixa. O único problema é que a gente não consegue um investimento que remunere isso. Mas existem técnicas que a gente utiliza para fazer essa análise. Isso vocês vão ter mais para frente. A gestão do capital. Mas é uma ilusão que a gente tem, né? Se eu tenho dinheiro, vale a pena. Nem sempre. Professor, tem um caso real para explicar? Tenho. Pior que eu tenho. Eu trabalhei com um diretor financeiro. Para mim, na verdade, foi o melhor diretor financeiro que eu trabalhei na vida. E lá da LL, né? Na época que eu trabalhava na LL. Dinheiro para comprar à vista ele tinha, tranquilamente sobrava. A média de salário dele devia ser nos 60, 70 mil reais, fora os bônus que ele ganhava, né? Curiosamente, ele preferia alugar o apartamento dele no Batel do que comprar. Por quê? Será que vale a pena isso? Vocês já pararam para pensar? Puxa, eu posso alugar em vez de comprar? Não é estranho? Eu ouvi uma tese nesse sentido, porque eu tenho uma colega que ela lê bastante, né? Ela estava falando sobre alguma coisa sobre como enriquecer. Aí ela falou para mim que é muito mais fácil eu mudar para qualquer lugar, digamos, perto do meu emprego, onde eu não vou ter custos de combustível para me locomover, enfim, do que pagar um financiamento para o resto da vida numa casa que daqui uns dias eu vou ter que reformar, vou ter vários gastos. Então, foi o que ela me falou. Também tem esse sentido, mas pensando na pessoa que tem o dinheiro para comprar o imóvel à vista, o que ele pode analisar? Se eu investir esse dinheiro, ele consegue gerar um rendimento que pague o aluguel e sobre um pouco? Então, se o meu investimento conseguir pagar o meu aluguel e sobrar dinheiro, perfeito, vai para o aluguel e o rendimento você vai acumulando. Porque daí você paga o aluguel e ainda vai sobrando dinheiro para aumentar o teu capital. E ele usava essa técnica. Porque o apartamento que ele morava custava mais de 7 milhões na época. E ele conseguiu o aluguel por 5 mil. Dá para ver que também é um apartamento bom, né? 5 mil reais de aluguel. E com isso ele conseguia pagar o aluguel, investindo os 7 milhões que ele ia gastar num apartamento semelhante. E sobrava dinheiro para aumentar o patrimônio dele.
Então, quando a gente entra nessa área, a gente tem que tomar muito cuidado com as figuras de taxa de juros. Apesar de eu não gostar muito, mas vocês já devem ter falado, ter escutado, alguém já deve ter comentado, precisa comprar um HP 12C. Já ouviram isso? Precisa de uma calculadora financeira. Já sim, professor. Eu não digo HP, mas se acostume a fazer cálculo com juros, tá? Para vocês até... vai sair, vai comprar alguma coisa, bota na calculadora para ver se vale a pena ou não. Se tem opção melhor, se tem forma melhor de você trabalhar com esse dinheiro ou não. Então, a aula de matemática financeira, apesar que muita gente não gosta, ela é importantíssima. Apesar de eu ter essa mágoa da HP, ela é muito boa para esses cálculos, tá? Eu só tenho a mágoa porque eu não tinha dinheiro para comprar. Então, fechando o nosso exercício, compra de um imóvel, no nosso caso, a gente está sem grana, vamos financiá-lo em 24 parcelas e o valor do imóvel 24 mil. No momento, a gente vai desconsiderar a figura de taxa de juros, tá? A gente vai considerar só o valor da aquisição. Como que ficaria? Qual a característica da dívida? Ou qual a característica qualitativa dessa dívida? É um financiamento, né? Então eu preciso de uma conta. Financiamento. Mas tem mais um detalhe. Qual é? 24 parcelas. Vocês lembram lá? Deixa eu até já pegar aqui. No balanço patrimonial. As classificações de circulante e não circulante. Tudo que realiza rápido vai para o circulante. Então, tudo que é exigível de maneira mais rápida vai para o circulante. E tudo que é demorado vai para o não circulante. E a regra, uma das regras, né, porque na verdade são 4, só que a mais usada, todo mundo só lembra dessa, é o que vai vencer dentro de um exercício. Exercício social para contabilidade, 12 meses. Então, eu tenho duas características de financiamento aqui, né? Um financiamento circulante e um financiamento não circulante. Então, eu preciso do quê? Financiamento. Vai ter gente que vai chamar de curto prazo, vai ter gente que vai chamar de circulante, vai depender muito do plano de contas. Então, vamos colocar aqui financiamento circulante e o outro financiamento não circulante. Então, essas duas continhas. E como que eu vou distribuir esses valores? Como é que eu vou distribuir o 240 mil por essas duas contas? Pelo prazo. Aqui eu já tentei facilitar, né? 240 mil dividido por 24 parcelas. Quanto que dá cada parcela? 10 mil. 10 mil. E dessas parcelas, quantas vencem em um ano? Geralmente a parcela é 30 em 30 dias, né? Vou ter 12 parcelas vencendo em um ano, não é? Ou não?
Sim. Então, 24 parcelas, 12 eu levo para o curto prazo, 12 eu levo para o longo prazo. Então, vou reconhecer 120 mil, valor de 12 parcelas, no circulante, e o restante, o outro 120 mil, 120 mil foi, no longo prazo. E em contrapartida, a gente tem o nosso imóvel. E o nosso imóvel, ele foi adquirido 240, então é o nosso bem que vale 240. Tranquilo? Deu mais ou menos para compreender essa situação? Então vamos mudar a hipótese só para ver se vocês pegaram um jeito bonitinho. Se eu fizer a compra em 36 parcelas, então a gente está lá comprando, vamos supor que seja um carro agora. 36 parcelas, R$ 500 cada parcela. Então, nosso carro de 18 mil. Quanto que eu reconheço em circulante? Quanto que eu reconheço em não circulante? 6 mil no circulante, 6 mil no circulante? 12 parcelas. Ah, isso aí, Lucas. 6 mil, 12 parcelinhas no circulante. E as demais 24 parcelas Os 12 mil no não circulante. no não circulante. Basicamente é essa a segregação que a gente faz. Então, separa de acordo com o vencimento dessas parcelas entre circulante e não circulante. Ah, pode acontecer no ativo? O que vocês acham? Então, tenho lá clientes. Eu acho que sim. Também é a mesma lógica. Se eu estiver vendendo em 36 parcelas, eu vou fazer o mesmo processo. Vou colocar clientes circulante, reconheço 12 parcelas, clientes não circulante, 24 parcelas. Então a ideia aqui, circulante, sempre esse fechadinho de 12 meses. O não circulante, a gente amplia, vai depender daí da quantidade que vai ter a mais de parcela. Dúvidas, perguntas, questões? Professor explicando assim ficou super fácil. Obrigado, gente. Mas essa é a lógica. Vocês agora treinando, vai se tornar algo constante. Só lembrar, pega o número de parcelas, vê quantas vencem em um ano, coloca no circulante. O que passar de um ano, coloca no não circulante. Eu tinha um professor no meu ensino técnico que ele falava: "Ih, gente, contabilidade é fácil." E pior que quando eu estava estudando com ele, eu acabei acreditando. Aqui ficou faltando uma continha, né? Ele já estava com as fórmulas, mas vamos conferir se fechou bonitinho. Caixa, débito de 15 mil, crédito de 12, fechou. Capital social, não teve nenhum débito e teve um crédito de 15 mil. Banco conta movimento, teve lá um débito de 2 mil e um crédito de 1.000. Móveis só teve um débito, né? Desculpa. Um débito de 3 mil. Duplicatas a pagar. O débito de 1.000 referente ao pagamento e o crédito de 3 mil da compra. O estoque, 10 mil a débito e não tem nada a crédito.
Financiamentos circulantes, 12.000 a crédito. Aí vai ficar faltando financiamentos não circulante. Deixa eu só copiar essa formulazinha. Então, a gente tem 0 a débito e 120.000 a crédito. E a última continha, imóvel. As duas também começaram com saldo 0. Então, tivemos débito 240.000 e no crédito 0. É só para ter todas as fórmulas. Débitos e créditos fecharam em igualdade, bonitinho, e o saldo final zerado. Então, o nosso balancete está fechado corretinho. Falta o que agora? Temos mais algum trabalho? Balanço patrimonial. Isso, a declaração mais importante que a gente tem. Então, vamos fazer o desenho do T aqui, né? Cadê mesclar? Mesclar. Aqui acho que vai ficar com uma coluninha a mais, mas não tem problema. Opa, dá para ter. Não lembro quais os elementos que a gente precisa ter. O que a gente precisa ter para um bom balanço? Ou para um balanço correto? Qual que é a primeira informação? Ixi, deixa eu ver no meu. Agora, eu tô tão acostumado a só fazer pelo sistema, eu esqueço. Ativo circulante ou o nome da empresa? A primeira coisa é o nome, né? A gente vai apresentar o balanço, a gente fala, ó, é dessa empresa. Então, eu nem lembro se eu coloquei no exercício o nome. Não. Então, vamos colocar uma fictícia aqui, empresa ABC. O que mais? O que será que precisa? O valor da moeda? Exatamente. Coloque em que tipo de moeda e qual vamos falar assim, a expressão utilizada na moeda, se é em reais, em milhares de reais, em milhões de reais. Nosso caso aqui, nossa empresa é simples, é pequenininha, então, empresa ABC, apresentada em reais. Falta indicar o quê? Quem é a demonstração, né? Para o leitor poder pegar e falar, opa, eu estou lendo o balanço.
tem o balanço patrimonial e mais duas características antes da gente começar a fazer a estrutura. Os dois períodos, né? Sempre a gente apresenta o balanço com dois períodos de comparação. Então a gente tem o nosso X0 e o ano X1 que a gente estava mexendo, né? Eu coloquei data. Não coloquei, então vamos chamar de X0 e X1. X0 e X1. Feito isso, aí a gente pode começar efetivamente a trabalhar o balanço. Então a gente vai colocar primeiro grupo, o ativo circulante. Então todo mundo que vence, o circulante errado, que vence dentro dos 12 meses, vão vir aqui. E tem mais alguma regrinha? É a tal da ordem de liquidez, né? O que é a ordem de liquidez? Quem lembra? É o processo lá que vira dinheiro mais rápido, não é? Isso mesmo. Tudo aquilo que se transforma. Hã? Não sei se a forma com que eu falei está correta, mas é mais ou menos isso que o professor falou. Seria a priorização em transformar o item em dinheiro, em espécie. A forma que se falou basicamente é isso. Falou da maneira certa. E dessas contas? Primeiro, eu sempre aconselho, separa o que é ativo. Tem macetinho para separar o ativo aqui? No nosso balancete? Não é regra, tá? Algumas continhas vocês vão aprender mais para frente que elas não funcionariam esse macete. Mas olha no balancete, vê o saldo final. Quem for positivo, 99% de chance de ser uma conta do ativo. Então, caixa é ativo? É ativo. Ó, negativo, capital social, vai lá no passivo, né? Banco conta movimento. É uma conta do ativo. Móveis. Um bem, conta do ativo. Opa, duplicata a pagar, obrigação, passivo, então não é. Estoques. Terminou positivo, estoque é o nosso bem, é um ativo. Os financiamentos são dívidas, são passivos. E o imóvel, mais um bem nosso, né? Também um ativo. Se vocês olharem, todos os que eu classifiquei como ativo aqui tem qual característica no saldo final? Positivo. Saldo positivo. Todos os que têm saldo negativo são passivos. Nem sempre isso se aplica. Raras as contas que isso não funciona. Mas são, digamos assim, as exceções. Na regra, a gente acaba encontrando esse cenário. Então, dessas contas de ativo, vamos marcar aqui. Quem é de curto e quem é de longo prazo? Ou quem é circulante, quem é não circulante? Caixa a gente pretende realizar ou movimentar dentro de um ano? Pretende, né?
Principalmente entrar na caixa, né? Todo mundo quer que entre dinheiro. Banco também vai movimentar dentro de um ano. Então, por enquanto, 2 contas circulantes. Móveis. A empresa, quando compra móvel, ela quer vender dentro de um ano? Não. Salvo se ela for umas Casas Bahia, né? Que daí é um estoque, não é um móvel. A empresa dificilmente vai vender, ela vai querer que dure o máximo possível. Então aqui a gente tem um não circulante. Estoque, todo mundo quer vender o mais rápido possível, circulante. E o imóvel, esse é o que mais demora para a gente pensar em vender, é não circulante. Então vamos só mudar de cor aqui. Então a gente tem o caixa, o banco e o estoque como circulante. Dessas contas, quem que eu coloco primeiro? O caixa. Lembrando a ordem de liquidez. Quem se transforma em dinheiro mais rápido? O caixa, porque ele já é o próprio dinheiro, né? Caxixa, não. Caixa. No período anterior ele não tinha saldo nenhum. Agora ele tem saldo de 3 mil. Vou colocar em reais para ficar bonitinho. Então esse já foi. Ficou banco e estoque. Quem vem por segundo lugar? Estoque? Estoque? Eu coloquei banco. Vamos pensar. Quem será que é mais fácil da gente conseguir transformar em dinheiro no bolso? O banco, porque já tem o dinheiro lá. No banco é só a gente ir lá e sacar, não é? Qual que é a dificuldade do estoque para fazer dinheiro? Fazer a venda. Tenho que vender e receber. Então ele é um pouquinho mais difícil. Então ele fica para baixo. Então banco também começou com 0 e a gente terminou com saldo de 1.000. E o último, então, estoques, começou com 0 e terminamos com saldo de 10 mil. Então, fechamos as contas de circulante. Partimos para o ativo não circulante. Hoje eu estou apanhando no teclado. Agora, de imóveis e imóvel, quem se transforma em dinheiro mais rápido? Esse é difícil, né? Esse até o pessoal não pega muito no pé na ordem. Quando um próprio fiscal do CRC vem, ele não tem muito essa preocupação. Mas a tendência é o móvel, que é um bem mais fácil de ser vendido. Então, começou com 0. A gente ficou com saldo de 3 mil. E a última continha. Imóveis. Começamos o exercício com 0. Fechamos o ano com 240 mil. E totalizamos. Então, nosso ativo fechou em 257 mil. Professor, Oi? por que o móvel e imóvel é ativo não circulante mesmo? É só você pensar na utilização na empresa.
Vamos supor que está lá no teu escritório de contabilidade. Você compra uma mesa para atender o cliente ou para um dos funcionários trabalhar. Você vai querer se desfazer dela antes de um ano? Não. Não, né? A ideia é que ela fique uns 50 anos, quem dera, né? Mas que ela fique um tempo razoável para a atividade da empresa. Então, como ele vai ter essa utilização por vários períodos, vários anos, ela vai cair aqui para o não circulante. O imóvel piorou, né? Vamos falar assim, piorou em questão de tempo. Se você comprar uma casa para fazer o escritório, por exemplo, ou compra um barracão para fazer indústria, você vai querer ficar usando ele por vários e vários anos, não é? Sim, com certeza. Então, por isso, ele respeita essa regrinha do período. A ideia de como ele vai se desfazer lá para frente, a gente coloca como não circulante. Tranquilo? Sim, sim, tudo bem. Entra nessa regra também do prazo. Diga, Nárida. Então, professor, o meu ativo deu certo, mas meu passivo acho que ele só vai dar errado porque eu sobre o passivo circulante e o não circulante, que é aquele a prazo, né? Já vamos conferir, vamos lá. Então, a gente vai ter o nosso passivo circulante. Quem que a gente tem de passivo? Capital social, duplicatas a pagar, financiamentos, tanto de curto quanto de longo prazo. Quem dessas dívidas vencem dentro de um ano? Duplicados a pagar, E financiamento circulante. financiamentos. Aqui a gente não tem muita distinção, porque as parcelas deles começam geralmente a vencer em 30 dias. Então não faz diferença entre um e outro. Então posso colocar duplo. É o teclado, professor, é o teclado. É que eu fico com o microfone no meio, porque daí eu tenho que ficar desviando do microfone, é uma maluquice. Então, duplicados a pagar, zero. Começou com zero e a gente terminou devendo 2.000. Depois o financiamento. Começamos com zero e terminamos devendo 120.000. Então, dessas contas, duas a gente já classificou. Capital social é a dívida que, em tese, não tem exigível, né? Nunca ninguém vai cobrar o dinheiro de volta, na teoria, né? E o financiamento, que vai vencer depois de 12 meses. Então, a gente vai ter o passivo não circulante, financiamento. A gente começou devendo zero e a gente vai ficar devendo depois das 12 primeiras parcelas ainda 120.000. E o capital social é o único que tem um grupo específico, que é o hoje tá difícil esse teclado. O patrimônio líquido. Não tínhamos zero, não tínhamos nada no período inicial, a gente não tinha aberto a empresa,
Depois que a gente abriu, a gente ficou com 15 mil devendo para o sócio, que se Deus quiser, a empresa nunca vai pagar, porque ela não vai fechar. E o total do passivo e patrimônio líquido fechamos em 257, bonitinho, do jeito que pede o nosso balanço. Difícil, fácil, mais ou menos, muito fácil. Eu achei legal fazer isso daí, patrimônio líquido, mais que o Razonete. Gostei. Só que a única coisa que eu fiz errado foi a questão do financiamento ali, que eu coloquei tudo no circular. Mas fechou, não fechou? Fechou. Você deve ter feito foi isso. Sim. Ele fecha. A única coisa seria só a questão da classificação. Ah, é um erro grave? É um erro que, por exemplo, se você estivesse no escritório, o fiscal pegasse, percebesse que o financiamento fosse vencendo com mais de 12 meses, ele ia pedir só para corrigir, só isso. Não teria problemas graves. Então, esse tipo de problema são problemas leves dentro da contabilidade. Moleza, né, gente? É tão bom contabilidade por isso, tão fácil. Vou colocar também esse exercício lá no AVA para vocês, tá? Com a resolução. E agora a gente vai falar um pouquinho mais de balanço. A gente veio até esse slide na aula passada, né? Falando o que precisa, quais são os elementos para a gente montar o nosso balanço. Fazendo essa mesma classificação, coisa que a gente até fez uma semelhante agora. Mas a gente também adota alguns critérios de classificação. Por quê? É uma forma da gente conseguir organizar e padronizar ainda mais a contabilidade. Então, tudo isso vem com o auxílio do plano de contas. Então, o plano de contas é aquele agrupamento ordenado de contas utilizado na empresa pela contabilidade. Isso a gente já deu uma olhada, a gente ainda vai voltar um pouquinho nele mais para frente. E uma conta, a gente sabe que aquela unidade, aquele elemento onde a gente faz o registro de toda a movimentação. Então, exemplo, duplicados a receber, quando a gente faz a venda para um cliente. Então, a gente pode ter várias movimentações, coisa que a gente já está começando a ficar habituado, está começando a se acostumar. Opa. Curiosamente, no Brasil, não existe um padrão legal para plano de contas. Então, a maneira que a gente estrutura, ela é parcialmente livre. Não é totalmente livre, até porque a gente viu aqui essa separação, que tem que ter circulante, não circulante, mas ela não traz uma regulamentação falando, ó, o plano de contas que você tem que usar é esse. Isso é um benefício.
porque a gente consegue moldar a estrutura de contas de acordo com a empresa que a gente está trabalhando. Porém, a gente tem casos especiais onde entidades reguladoras acabam solicitando a implantação de um plano de contas específico. Então, se a gente pegar o Bacen, ele tem um plano de contas específico. A SUSEP, que trabalha as seguradoras, tem plano de contas específico. Se a gente pegar a ANEEL, que trabalha as empresas de energia elétrica, tem plano de contas específicos. Quem mais? A parte de planos de saúde tem plano de contas específicos. Aí, elas têm a regulação pelas suas entidades não é de classe, né, porque não é uma classe, mas uma entidade reguladora de atividade econômica. Fora esse caso, a organização fica a critério de cada empresa e ela vai fazer de acordo com as necessidades que ela tem de gerar informação. Lembrando que a gente gera informação para vários usuários. Então, eu tenho que montar o meu plano de contas para montar as minhas demonstrações da maneira que traga melhor informação para esse usuário. Então, a gente acaba tendo a possibilidade de criar alguns enquadramentos específicos. Então, por exemplo, eu posso criar um subgrupo com disponibilidades. O que seria esse subgrupo? O agrupamento de conta caixa, banco conta movimento e aplicação de liquidez imediata, poupança, por exemplo. A gente vai no plano de contas e faz essa segregação para poder simplificar para o usuário, por exemplo, valores que representem tudo que se transforma em dinheiro muito rápido. Deixa eu até abrir aqui o sisteminha que a gente estava usando, para vocês terem noção. Como que funciona essa segregação? Então, tá aqui o sisteminha. Se a gente olhar o nosso plano de contas, ele vai poder ser segregado em um grupo acima. Então, o que eu digo acima, uma espécie de subgrupo onde ele vai englobar essas determinadas contas. Qual é a funcionalidade desse tipo de segregação? Na hora de fazer o balancete, eu posso tirar só o valor da disponibilidade. Eu posso transformar ele num balancete resumido ou num balancete mais analítico, mais expandido. Tudo isso fazendo essa segregação por grupos. Então, aqui são exemplos do ativo circulante. Posso colocar disponibilidade, posso colocar direitos ou valores a receber. Então, daí eu discrimino todas as contas que eu posso ter como valores a receber. Esse é um grupinho que a gente vai ver
não nessa disciplina, mas em Básica 2, despesas de exercício seguinte. Eu posso colocar grupo de realizável a longo prazo. Então, aquelas mesmas contas que eu tenho para receber vencendo dentro dos 24 meses, dos 12 meses em diante, né? Posso colocar um grupo de investimentos de longo prazo. Então, eu compro uma obra de arte. Eu compro um imóvel para locação, um imóvel de não uso. Daí acaba sendo classificado como um investimento. Professor, Oi? é você que tá com contabilidade 2 e 3 também? Depende muito do Joel. E eu sou o cara que falar nesse Ziro, a única contabilidade que eu não dou é pública. Porque eu não entendo patativa nenhuma de pública. Mas se for pedido do Joel, eu trabalho sem problema nenhum. Falando no Joel, ele postou que você vai dar um curso de CRC. Isso. Mas isso é para a galera que vai fazer a prova para o CRC, que está no último ano, né? Aí, como eles estão meio perdidos, não meio perdido, querendo ou não, é uma prova que garante a atuação profissional. Eles se sentem inseguros. Aí o que eu faço? Eu reviso todos os conteúdos de praticamente todo o curso, fazendo só questão do exame. Sim, sim, entendi. Aí a galera vai um pouquinho mais tranquila fazer a prova. Eu explico também que tipo de pegadinha que eles costumam colocar nas bancas. Então daí o pessoal vai um pouquinho mais preparado. Mas é mais pela insegurança, porque pelo conteúdo que vocês têm em aula seria suficiente para passar. Mas é aquela situação até que eu comentei no começo da aula. A prova em si, ela não é uma boa ferramenta avaliativa, né? Ela tem seus déficits. Então, o pessoal se sente inseguro, tem medo do branco, e quando eles passam por um processo de revisão, eles se sentem um pouco mais tranquilos para fazer a prova. Então, voltando. Aqueles bens que a gente usa na empresa, a gente pode chamar de imobilizado. Cria um grupo imobilizado, colocando todos os possíveis itens, e o intangível, que são aqueles bens que não têm corporeidade. Então, uma marca, um direito autoral, tudo isso a gente também pode colocar dentro desse subgrupo no plano de contas, que vai facilitar a elaboração do balanço. O passivo, a gente segue pelos mesmos critérios, então a gente pode separar também em subgrupos. A única obrigatoriedade é só aquela figura do prazo, né? Passivo circulante, não circulante, a lei obriga. Os demais subgrupos é uma liberalidade da empresa criar, uma liberalidade do contador poder criar. Então, todas as obrigações que vencem de curto prazo, a gente pode colocar lá como exigíveis, vai de cada empresa, e a gente coloca as continhas, igual aqui no nosso plano de contas. Opa, peraí. Então, se a gente passa para o lado dos exigíveis, a gente põe passivo, põe o circulante, até aqui é o obrigatório, e cria um subgrupo exigível. E lá dentro a gente começa a escrever tudo que pode vir a ter de dívida, tudo que pode vencer dentro dos 12 meses. A outra obrigação para separação no passivo é só o não circulante, também pode levar o nome de exigível, e a gente descreve essas dívidas. O passivo ele é mais tranquilo de fazer essa separação, a gente não tem muitas classes para fazer essa separação. E claro, a figura do patrimônio líquido, que esse merece
um tratamento especial, porque essa tem uma série de contas exigidas por lei. Então, de acordo com a legislação, são classificadas no patrimônio líquido as contas representativas de investimentos de proprietário na sociedade, é o tal do capital social, né? Aquela grana que o empresário usou para abrir a empresa. Então a gente tem que ter essa conta separada. Vou até trazer aqui. Então vai ter que ter essa continha aqui, capital social. Vai ter que ter, se necessário, nem todas têm, conta de reservas de lucro. Então a empresa teve um lucro no período e quer guardar para uma futura expansão, para um evento de contingência, de repente ela prevê algum desastre climático e ela é do agronegócio, ela pode fazer uma reserva para cobrir esse prejuízo. Ajuste de avaliação patrimonial, isso vocês vão ver só lá em avançada. Ações da própria empresa que ela compra, também só vão ver em avançadas. É estranho, né, falar isso. Ação da própria empresa que ela compra. Não é estranho? A empresa comprando a sua própria ação? Mas tem uma lógica por trás disso, tá? Isso é uma ferramenta que até a Comissão de Valores Mobiliários limita a utilização, porque é uma forma das empresas controlarem o valor das suas ações na bolsa. E aqui eu coloquei de prejuízos acumulados, porque essa é exigida para todas as empresas. Lucro acumulado não pode existir para sociedade anônima, mas para empresa limitada, empresa pequeno porte, elas podem ter também lucro acumulado. As que a gente mais vai ver por enquanto, então é o capital social e lucro e prejuízo acumulado. Essas a gente vai já começar a utilizar no nosso dia a dia. Então aqui eu fiz um quadrão resumo. Então, ativo, circulante, tudo que transforma em dinheiro no curto prazo. Regrinha básica, até 1 ano. Não circulante, realizável a longo prazo. Tudo aquilo que se transforma em dinheiro, mas que vai levar mais de 1 ano. E aqueles bens que a empresa não pretende vender. E no passivo IPL, circulante, todas as obrigações que vão ser pagas em até 1 ano. No não circulante, todas as obrigações que vão ser pagas depois desse primeiro ano. E o patrimônio líquido, que é o capital e a reserva, ou o lucro acumulado, é a ideia daquilo que não é pago, que não é exigível. Porque o sócio abre a empresa com a ideia que ela seja perpétua, que ela dure. Então, teoricamente, ela não é exigível, não existe prazo para pagamento. Balanço, tá começando a ficar tranquilo para vocês? Claro que vocês vão ver muito mais balanço ainda, vocês vão passar em intermediária pela legislação do CPC que fala do balanço, mas aqui como noção essencial, vocês já têm condições de começar a montar os balanços, igual a gente veio fazendo no exercício na aula. Tranquilo até aqui, gente? Sim. Certeza? Não. Hã? Certeza eu nunca tenho.
Não, mas logo, logo vocês vão estar afiados nisso. Agora a gente vai trazer mais um grupinho de contas para vocês. Não são contas difíceis, mas são contas extremamente importantes. Então a gente viu contas de ativo, contas de passivo, patrimônio líquido. Agora a gente vai passar por receitas e despesas. Tudo que o empresário quer, né? Ele precisa desses itens para ter o tal do lucro. Então, receita. Na contabilidade, receita é o dinheiro que uma empresa recebe com as suas atividades normais, com o que ela se pretende, ou que ela se propõe a fazer perante a sociedade. Então, se ela é uma empresa comercial, é o quanto ela ganha, quanto ela recebe vendendo seus bens. Se ela faz prestação de serviço, é o quanto ela recebe pelo seu serviço prestado. Então, a receita é o dinheiro de uma empresa, da empresa de receber um determinado montante, pode ser de imediato, prestar um serviço ou fazer uma venda à vista, ou em um momento futuro, quando a gente vende a prazo. Resulta, então, por exemplo, nas operações de vendas de bens e prestação de serviço. Então, só para a gente exemplificar como um processo bem caseiro. É quando aquela senhora com um vestido rosado chega na padaria e dá R$ 15 por uma fatia de bolo. Esses R$ 15 para a padaria são o quê? Uma receita. Faz sentido isso? Alguém vai lá na padaria, vocês são os donos da padaria. Alguém vai lá na padaria e compra uma fatia do bolo. O dinheiro que essa pessoa pagou, pelo que vocês se propõem a fazer como padaria, que é vender pão, doce, salgado, essas vendas são chamadas de receitas. Então, receita é a expressão monetária validada pelo mercado, a produção de bens e serviços em sentido amplo e em determinado período. E olha como... Aqui eu trouxe só de curiosidade, esse slide vocês não precisam gravar na cabeça, tá? É a maneira como a norma internacional e o CPC 00 chamam uma receita. É o acréscimo de benefícios econômicos durante um período contábil, na forma de entrada de um ativo ou decréscimo de um passivo, e que resulta no acréscimo do patrimônio líquido, e que não seja relacionado ao ajuste de capital. Na teoria ela é feia, né? É difícil de entender essa teoria, não é? Essa frase, ela é meio complexa. Mas o que ela quer dizer com isso aqui? Acréscimo de benefício econômico durante um período. Então, é o valor que a empresa está conseguindo aumentar durante um período, seja na forma de entrada de um ativo, geralmente o dinheiro no caixa, ou quando a gente está devendo alguma coisa para uma pessoa e a gente pode abater da dívida. E o principal aqui é isso. Que redunda um acréscimo no patrimônio líquido. O patrimônio líquido, a gente tem as duas principais contas, capital social e lucro. Uma receita vai fazer o que com o lucro? Se vocês vendem, a pessoa dona dessa padaria, toda vez que vender essa fatia de bolo por R$ 15, qual o reflexo vai acontecer no lucro dela? Não é aumentar?
toda empresa está lá funcionando, buscando lucro, não é? E como que ela consegue ter esse lucro? Tendo receita. Então a gente vai ter uma série de contas denominadas receitas. Então a receita representa tudo aquilo que a gente vende, seja a prazo, seja à vista. Mas, claro, tem a contrapartida, que é o que o empresário não gosta, que é a tal da despesa. Então, uma definição básica do conceito de despesa, que é o gasto que a empresa tem para ser administrada ou para funcionar. Então, a despesa é a obrigação que a empresa tem de efetuar um determinado pagamento, seja no ato ou seja no futuro, e está relacionada, por exemplo, a operações de compra de bens e serviços. Então, eu fiz essa venda, fiz o bolo. Será que eu tenho despesa em contrapartida? O que você Sim. Sim? O que seria a despesa para ter esse bolo? O material que ela vai usar. Os ingredientes. O material que ela vai usar. Que mais, Lucas? Os ingredientes e o preparo, né? Os ingredientes, o salário da pessoa que está preparando. Às vezes o aluguel do lugar que ela está vendendo, se tiver lugar. O aluguel do lugar que ela está vendendo. Água, luz, gás. Água, luz, gás, ou seja, tudo que ela precisa para a empresa estar lá funcionando, pronta para vender o seu bolo. Então é essa a característica da despesa. Então, voltando lá para a nossa loja de bolo. Então, para administrá-la, precisa muito mais do que os ingredientes do bolo. Também a gente precisa pagar o aluguel. Vamos supor que a Gina seja proprietária do nosso imóvel. Para que a gente tenha a padaria lá funcionando, a gente vai ter que ir lá para a Gina, todo mês bancar aquele valorzinho do aluguel, senão a empresa não funciona. Precisa pagar a internet. De repente, a gente quer fazer uma propaganda, quer fazer uma divulgação melhor da nossa padaria. Então a gente vai lá, posta no Instagram. E para poder fazer isso, eu preciso também da internet, né? Então, esses gastos que a gente tem, que ocorrem mês a mês, são chamadas, ou são as consideradas, despesas. Então, é a utilização ou consumo de bens ou serviços consumidos no processo de produção de receita. Então, para ter uma receita, eu vou ter despesa. Não tenho como fugir disso. Ah, professor, mas eu faço venda pela internet. Eu uso só o Mercado Livre. Será que tem despesa? Para você poder publicar no Mercado Livre e vender, você tem uma comissão para pagar. Já é uma despesa. Ah, você quer fazer a foto do teu produto mais bonitinho. Você pode contratar um fotógrafo. Ou você vai ter que tirar o seu próprio tempo para tirar essas fotos. Também são despesas. Então, sempre para produzir receita, a gente tem a vinculação de despesa. Então, a empresa também só funciona com as despesas existindo. Aí também, voltando lá para o IASB, como ele trata de uma maneira mais chata, são saídas ou outros usos de ativos em decorrência de passivos, ou ambos, para entrega ou produção de bens, a prestação de serviço ou a execução de outras atividades que representam as operações principais em andamento da entidade. Tudo isso para falar o quê?
são, então, pagamentos que a gente faz ou assume dívidas. Então, se eu pago uma despesa, eu vou lá e vou pagar o aluguel da Gina à vista. Eu vou ter a saída do dinheiro, né, do ativo, ou vou deixar a pagar. Vou pagar daqui 30 dias ou 2 semanas. Eu vou ter a dívida, aluguel a pagar. Para poder executar as atividades da empresa, buscando o lucro, buscando a receita, né? Então a gente tem e não tem, aqui vem o mundo legal da contabilidade, despesas e receitas operacionais. Então as receitas e despesas operacionais são aquelas que são diretamente ligadas à atividade da empresa. A empresa precisa funcionar, tudo que ela gastar para o seu funcionamento é uma despesa operacional, e tudo que ela receber ou vender, tiver de receita relacionado à sua proposta, é uma padaria, vendendo pão, vendendo bolo, vendendo salgado, são consideradas operacionais. Então tem que estar ligado ao objeto social da empresa ou aquilo que a empresa se propõe a fazer perante a sociedade. Quando as receitas e despesas são consideradas não operacionais, são quando não aparentam relação com a atividade fim. Por exemplo, receber uma indenização de um seguro. Então, nossa padaria lá tinha um carro no nome dela, bateu, deu perda total e recebe o seguro. Isso não é considerado uma receita operacional. Não faz parte do dia a dia da panificadora, né? Mas isso a gente ainda vai destrinchar mais para frente. Mas na contabilidade isso não é mais obrigado a separar. Então a legislação societária fala que não precisa mais separar o que é operacional, o que não é operacional. A única pessoa que pede isso é a Receita Federal. Então, receitas não operacionais, receitas e despesas não operacionais, vocês vão ter muito mais contato dentro de contabilidade tributária, tá? Para a gente, não faz tanta distinção. Também temos possibilidades de receitas e despesas financeiras. Então, são relacionados ao fluxo da empresa em caráter monetário. O que eu posso falar como uma receita financeira? Nosso cliente pagou, mas pagou com atraso. Ele tinha uma duplicata a pagar, era R$100. Deixou 10 dias, em atraso pagou 108. Uma parte é uma receita da operação, né? Que foi o que a gente vendeu de serviço ou vendeu de produto. E uma parte é uma receita financeira, que é justamente os juros. Então, tudo que a gente tem relacionado a juros e rendimentos, seja recebidos ou pagos, são tratados como receitas e despesas financeiras. Isso a gente vai retomar, se não na próxima aula, acho que vai ser já na próxima aula. A gente vai retratar esses valores de volta para separação dentro da demonstração de resultado. Mas não é algo complicado, tá? Tudo que envolva uma entrada de benefício, uma entrada de recurso que venha da área financeira ou que tenha uma saída de recurso baseado na área financeira, são receitas e despesas financeiras. Então, juros, descontos, tanto concedidos quanto recebidos, são despesas e receitas financeiras. E para que a gente faz toda essa classificação, ter receita e ter despesa? Para chegar nesse cara, né?
no lucro ou prejuízo de uma empresa. Então, receitas menos despesas é o que vai resultar em um lucro ou um prejuízo. Quando que a gente tem lucro? Se eu tiver a receita maior que minhas despesas. Então, vamos supor. Eu vendo a minha fatia de bolo a R$ 15. Vendi, mas eu tive despesa só de 10. A diferença entre a receita e a despesa é o lucro. Então, uma definição bem simplista ou bem didática sobre Vamos, já começou aí. Lucro é o que podemos consumir durante uma semana, um mês ou um ano e sentir-se tão bem como a gente estava sentindo no início. Para vocês terem uma analogia pessoal, seria mais ou menos assim: vocês poderem gastar no cartão de crédito, chegar no mês, no fim do mês, pagar a fatura de cartão de crédito e ainda pagar salário. E o prejuízo? Quando que ocorre? No processo inverso. Então, no prejuízo, vai acontecer quando a nossa receita é menor do que a despesa. A gente gasta mais do que ganha. Então, é quando vocês usam o cartão de crédito, com a utilização desse cartão de crédito, o salário de vocês não consegue pagar. Vai ter o prejuízo. Isso era o que eu tinha para começar a falar de receita e despesa com vocês. Agora a gente vai começar a controlar esses elementos dentro dos nossos lançamentos. Ficou alguma dúvida, questão, pergunta, mais ou menos? Please, falem comigo. A dúvida vai vir agora com os lançamentos, né? Ah, sim. E hoje, mais uma vez, daí eu vou fazer eu vou colocar um exercício para vocês fazerem. E esse vocês vão sentir uma diferença. Vocês ainda não vão fazer o balanço, tá? Eu vou colocar alguns lançamentinhos de receita e despesa. E a gente vai utilizar esse mesmo exercício daí para tratar o próximo assunto, o assunto da próxima aula. Aí fechando o balanço, já tratando a receita e despesa. Tranquilo? Então vai ter o exercício, mas sem fechar o balanço. O balanço a gente vai fechar junto na próxima aula. Professor, Oi? eu não soube fazer o aprazo agora desse último. Adianta eu entregar mesmo assim, porque eu praticamente não fiz, porque daí eu ia errar a receita e errar o balanço também. Adianta, Lucas. É o que eu falei. Entreguem sempre. Tudo bem. Para mim, o mais importante é vocês sempre estarem tentando, exercitando. Justamente por essa situação. Ah, eu tentei, mas não consegui. Aí na nossa correção vocês conseguem comparar. Puxa, eu errei aqui. Ah, não, eu errei ali. Então pode entregar que não tem problema nenhum, tá, Lucas? Tudo bem. Tá, e esse que o professor colocou hoje, então a gente não posta lá no AVA. A gente espera até a outra aula para fechar o patrimônio, é isso? Não, vocês vão postar para vocês exercitarem, né? A única coisa que vão postar sem o balanço, o que eu vou colocar hoje no ar. Porque daí o balanço, daí a gente vai fechar junto. Os lançamentos e o balancete vocês vão fazer normal.
vão ver se deu certinho, fechou o balancete. Aí na próxima aula a gente vai tratar a técnica do lucro ou do prejuízo, né? Tranquilo? Tranquilo. Então tá, gente. Então acho que encerramos por aqui hoje. Nos vemos semana que vem, se tudo der certo, né? Ok. Então, tá, professor, feliz dia dos professores para o senhor. Obrigado, gente. Muito obrigado pela aula, professor. Tenha um ótimo final de semana. Imagina, gente. Dar aula para vocês é um prazer. Bom descanso para vocês. Até semana que vem. Obrigada pela aula, professor. Imagina. De nada, Sabrina. Desculpa pelo microfone aberto e xingando meu filho. Acontece. Essa é a parte ele tá tendo aula no mesmo horário que eu. Aí ele tem uma preguiça de fazer as coisas, daí eu tenho que ficar gritando com ele. Ele tá assistindo a aula com o olho fechado, dormindo. Normal, normal. Não se preocupa não. Essa é a, como dizem, espero que temporária, mas é a nossa nova realidade, né? Bem isso. Mas obrigado, professor. De nada, imagina. Feliz dia dos professores. Obrigado. Até. Professor, Oi. é o seguinte, eu queria falar com o professor. Tirar uma dúvida, na verdade. Como eu fui bem mal nessa primeira nota que a gente teve, qual que é a nota que a gente tem que atingir para na média final lá é 7, não é? É que eu A não média lembro final para aprovação. para aprovação, aham. É 7 sem fazer, é 70 pontos sem fazer aquele exame final, né? É que eu nunca fiz, Isso. eu não sei. Mas provavelmente eu vou ter que fazer na sua matéria, então. Espera aí, vamos ver quanto que você ficou de... Peraí, fechamento de nota. Mas o que eu aconselho é vocês sempre fazerem todos os exercícios. Então, Júlia, você ficou com 42, né? Isso, aham. Se você fizer tudo bem certinho, se dedicar bem agora, eu ainda acho que dá até para passar direto, tá? Pois é, na verdade eu vou tentar fazer, claro, né? Vou fazer, e na verdade eu também não fiz, porque nessas 2 últimas semanas, nossa, eu tive muito problema para resolver, problema familiar, tava mudando de casa e eu acabei deixando. Na verdade, eu achei que ia ficar Uhum. não só nessa matéria, mas em outra matéria também, só que em outra matéria eu acabei não ficando. Então, assim, nas outras matérias está tudo tranquilo. E na sua matéria, eu tô aprendendo, só que eu não fiz, tipo, não me atentei em fazer o que tinha para fazer. A prova também eu deixei para a última hora, acabei não conseguindo fazer, então foi isso que aconteceu. Mas é por isso que eu estou perguntando, porque assim, só tem a sua matéria que eu tenho que ficar mais atenta. Nas outras está tudo ok, então não tem para quê, eu acho que Tá. tá meio desesperado, sendo que dá para correr atrás, né? O trabalho de hoje você entregou? Não, não entreguei porque eu fiquei com a mesma dúvida que eles, de onde eu colocava o parcelamento, mas ele já tá feito, eu já vou postar já. Tá. Eu sempre deixo para vocês entregarem até hoje, no mesmo dia da aula, digamos, da próxima aula, até meia-noite. Então aproveita e Não, entrega. ele já tá no Excel, já. É só postar. Então daí só vai postando todos os exercícios bonitinho e surgiu dúvida. Eu não sei se você chegou a anotar meu WhatsApp. Podem ficar à vontade para me chamar para Uhum. tirar dúvida, tá? Sim,
porque caso eu não, eu vou fazer tudo o que tem para fazer esse bimestre, né? Mas caso eu não consiga, como eu nunca tinha ficado em nenhuma outra matéria, nem no primeiro período, eu só gostaria de saber mesmo, porque eu sei que a gente tem uma avaliação final, que é onde a gente consegue recuperar, né? Sim, sim. Mas Então, eu tenho fé, eu tenho eu não fé sei, que eu vai vou dar tentar pra passar. fazer e, na verdade, eu vou revisar todas as aulas também para na próxima prova eu conseguir ir bem. Então, né, vou fazer de tudo para não precisar fazer o exame final. Mas caso eu precise, também não tem. Até Não, lá já mas vou ter revisado tudo e acho que não tem para que se desesperar, né? se Só uma matéria, esforce, então. confie que eu acredito que dá para se livrar do exame e Recuperar, né? passar Pois é. direto, tá? Uhum, não, mas eu vou tentar. Era só isso mesmo a minha dúvida, professor. Então tá, Júlia, pode Tá ficar bom? Obrigada, tranquilo, viu? Feliz dia dá dos aquele professores para gás você. que vai dar Tá certo, bom. Pode deixar, professor. Obrigada, tá viu? Bom bom? final de semana. De nada, igualmente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.